Você sabe o que essa palavra significa de verdade? Bom, muitos alunos me perguntam o que ain't significa. E eu peguei aqui essa cena do Everybody Hates Chris, todo mundo odeia o Chris, onde aparece bastante essa palavra pra gente dar uma analisada. E aí, aproveitando, a gente já vai analisar todo o diálogo aqui, né, comparar a escrita com a fala e vai acabar sendo um exercício aí bem imersivo, bem produtivo pra você. No começo, nos primeiros segundos, não aparece inclusive a palavra ain't, é só daqui a alguns segundos. Vamos ouvir então o comecinho da cena. What do you think you're doing? I'm making breakfast. With my eggs? No, I bought the eggs and I bought the bacon. Então, bom, você já deve ter lembrado dessa cena, né? Que é bem clássica. E como eu já falei na última aula, o contexto é muito importante, né? Quando você está assistindo um filme, quando você está numa viagem, você tem um contexto, né? Você tem um ambiente em volta ali que já dá a maior parte das respostas. Então você está sempre tentando conectar o que você está ouvindo com o que você está vendo, né? No caso aqui. Vamos lá então para o texto. Temos agora aqui o texto em inglês para acompanhar. Vamos lá. What do you think you're doing? I'm making breakfast. With my eggs? No, I bought the eggs and I bought the bacon. Olha só. Essa frase aqui em cima é bem longa, né? Ó, What do you think you are doing? Bem longa. E aí a gente vai falando mais rápido, vai abreviando algumas coisas, né? Dá pra falar, por exemplo, What do you think you're doing? Dá pra falar o you com ar, ficar you're doing. What do you think you're doing? O que ela fez foi emendar o what do you think, ficou what you think. Vamos ouvir? What do you think you're doing? What you think you're doing. Então, what do you ficou what you. What you think. What you think you're doing. Então, you are ficou your, né? What you think you're doing. O que você acha que você está fazendo? What you think you're doing. What do you think you're doing? I'm making breakfast. I'm making breakfast. Então, I am making breakfast. Ficou emendado. I'm making breakfast. Né? I com am ficou I'm. Como já termina com M, já emendou com making, né? I'm making. Não tem pausa entre o I am e o making. Ficou I'm making breakfast. Estou fazendo o café da manhã. With my eggs? With my eggs. Olha só. O jeito dela falar é ma, ao invés de my. E aí vem a pergunta. Qual que é o certo, né? Bom, nenhum dos dois tá errado. São sotaques diferentes, né? Então, o jeito dela falar é with my eggs, ao invés de my, com I, ela falou ma, né? With my eggs. Vamos ouvir. With my eggs? With my eggs. With my eggs. É bem comum isso, né? Muitas pessoas falam assim. Aí ele responde. No, I bought the eggs and I bought the bacon. Ele também fala assim, né? Então, ao invés de falar I, ele falou no. I bought the eggs and I bought the bacon. Então, ao invés de I. Qual que é o certo? Qual que é o errado? Não tem nenhum errado. Os dois estão certos, são sotaques diferentes. Vamos ouvir mais uma vez ele falando, olha. I bought the eggs and I bought the bacon. And I bought the bacon. E você percebe que o inglês é cheio de ênfases em palavras-chave e o resto já perde um pouquinho de ênfase. Então ele falou assim, I bought the eggs. Então ele teve mais ênfase no I. E depois ele falou, and I bought the bacon. Né? Tipo, ele quis enfatizar o E, né? Que teve mais uma coisa que ele comprou. Vamos ouvir, ó. And I bought the bacon. And I bought the bacon. Então, em inglês é cheio disso, né? A pessoa dá ênfase em uma palavra, o resto, muita gente fala que é pra dentro, né? Mas é um jeito bem comum do inglês. ênfase nas palavras-chave e o resto não tem tanta força assim. Reconhecer isso vai te ajudar a entender melhor o inglês falado. Agora sim, vamos para uma cena que o ain't, que a gente vai falar, vai estar bem presente. Vamos lá. Well, you ain't buy that skillet. You ain't buy that fire. You ain't buy that spatula. You ain't buy that plate. Next time I'll remember to buy a paper plate. Next time? Next time I'll remember to buy a paper plate. Ok? Então vamos fazer um exercício agora? Eu vou pedir para você ouvir, vou dar play aqui. Eu vou pedir para você contar quantas vezes você ouve ain't. Tá? Eu sei que ela fala rápido, eu sei que para algumas pessoas não dá para entender quase nada, né? Mas vamos praticar aqui, vamos aguçar os nossos ouvidos. Você vai contar quantas vezes você ouve a palavra ain't. Vamos lá. Well, you ain't buy that skillet. You ain't buy that fire. You ain't buy that spatula. You ain't buy that plate. Next time I'll remember to buy a paper plate. Next time? Next time I'll remember to buy a paper plate. Escreva nos comentários, coloca aí quantas vezes você ouviu ain't. Foram 5, foram 7,
Coloca aí. 9. Vamos lá então. Agora a gente vai acompanhar com o texto. Well, you ain't buy that skillet. You ain't buy that fire. You ain't buy that spatula. You ain't buy that plate. Next time I'll remember to buy a paper plate. Next time? Ok, e ela tira sarro dele, né? Então vamos lá, né? A gente tem, né, o ain't aqui várias vezes. Vamos ver. 1, 2, 3, 4. 4 vezes. Opa, eu achei que tinha mais. Foram 4 vezes. Então, vamos analisar o que ela falou. O que vai significar o ain't nessas frases? Então ela falou primeiramente, but you ain't buy that skillet. Falei pausadamente, mas ela emendou tudo, né? Ela falou, but you ain't buy that skillet. Até o that ficou tipo ra, né? You ain't buy that skillet. You ain't buy that skillet. Vamos ouvir. Well, you ain't buy that skillet. Next time. Ela não chegou nem a emendar o but com you, né? Ela falou but separado. But you ain't buy that skillet. Well, you ain't buy that skillet. But you ain't buy that skillet. Né? Mas você não comprou aquela frigideira. Né? Então o que significa o ain't? Nessa frase, não. Tá? E já adiantando, ain't é não em geral. Pra falar não sou, não é. Pode ser o não com o verbo to be, sabe? O ser estar. Então, não é, não está, não sou, não estou, não somos, não estamos. Porém, lembra que a gente comentou ali, é uma coisa bem informal de falar. Quem tá aprendendo inglês, a minha sugestão é use para entender o inglês. Use para entender as pessoas. Porque muita gente fala assim, sabe? Principalmente nesses contextos assim mais informais. Mas para falar, pode ser meio que uma bobeira, sabe? Se preocupar com isso. Às vezes você vai querer... Por exemplo, você ia falar um don't. Ou falar um isn't. E aí você resolve falar ain't. Aí vai ser tipo meio que de propósito. Vai ser forçado. Você vai ter que pensar antes de falar. Ou seja, não vai ficar fluido mais. Ok? Se vier na ponta da língua, porque você está acostumado a ouvir, beleza, tudo bem. Vai ser o seu jeito de expressar em inglês, tá? Se não, eu não sugiro você forçar a falar desse jeito, tá? É bom você ter essa informação em mente, né? Conhecer para poder entender melhor, principalmente o inglês falado, né? Então ela falou, mas você não comprou essa frigideira, né? Então o that significa esse, essa, aquele, aquela. A tradução não importa, igual a gente falou na última aula, né? A tradução vai variar pra caramba. O que importa é a mensagem que a palavra carrega, né? Quando a gente fala that, é porque algo tá um pouquinho longe, né? Então dá pra apontar. Se dá pra apontar, a gente chama that. Então às vezes dá pra traduzir o that como esse, como aquele. Depende da pessoa que estiver traduzindo pro português, tá? Continuando então. You ain't buy that fire. You ain't buy that spatula. You ain't buy that plate. Você percebe que todas as vezes que ela fala that, ela falou that, né? Por causa da emenda aqui que ela fez, tá? Nem todo mundo fala assim. Dá pra falar that tranquilamente que vão entender, né? Então lembra que a gente tá fazendo esse exercício aqui pra você entender melhor o inglês falado. E principalmente essa palavra aqui, né? O ain't, pra não ser um empecilho na sua compreensão, né? Então ela falou, you ain't buy that fire. Eu poderia dizer, you didn't buy that fire. Seria válido também, né? Você não comprou esse fogo, né? Você não comprou essa espátula, você não comprou aquele prato, né? Lembrando que o that pode traduzir como esse, aquele. A mensagem é a mesma, né? Que algo tá um pouquinho mais longe. Então ela falou, você não comprou nada disso, né? Você não. Então todas as vezes aqui daria para falar didn't, né? Porque seria no passado simples, tipo, você não comprou isso, né? Aí ele vai responder no final. Vamos ouvir. Next time I'll remember to buy a paper plate. Next time I'll remember to buy a paper plate. Ele falou que na próxima vez, next time. E nota que time não ficou tipo time, né? Tipo, ele falou time. É um jeito dele falar, tá? Então, se você falar time ou time, é a mesma coisa, igual o exemplo que a gente viu agora há pouco, né? Ao invés de falar my, ela falou ma. É um sotaque dela, né? Um jeito dela falar. É bom a gente conhecer todo mundo. Quem aprende português, por exemplo, precisa entender todos os sotaques, né? Eu sei que tem alguns casos mais extremos, mas, por exemplo, quem aprende português tem que entender quem fala porta e quem fala porta. E quem fala porta. Tem que entender como se fosse a mesma palavra. Que na verdade é, né? A mesma palavra. A mesma coisa em inglês. Então você tem que entender quem fala time e quem fala time. Quem fala my e quem fala ma. Tá? Então, lembrando sempre que a gente não fala o E, né? Do time. Então não fica time, fica time. Então ele falou que next time I'll remember to buy a paper plate. Então, eu vou lembrar de comprar
um papel, um prato de papel, um prato de papelão, sabe aqueles de aniversário? Que a gente chama de paper plate. Vamos agora então pro restante da cena, onde vai aparecer mais algumas vezes o ain't. Eu vou pedir pra você contar de novo quantas vezes você vai ouvir o ain't. Vou contar também, junto com você agora. Next time, you need to remember this ain't your kitchen. This ain't your stove. This ain't your floor. Those ain't your frozen gizzards. That ain't Say your... none of this is mine. Maybe I should find someplace else to be. Eu contei 5. 4 ou 5? Se não estiver enganado, entre 4 e 5. Vamos lá, então. Vamos ouvir agora, só que agora tem um texto aqui do lado, tá? Só um aviso, o texto vai começar aqui e vai terminar aqui embaixo do vídeo. Vamos lá. Next time, you need to remember this ain't your kitchen. This ain't your stove. This ain't your floor. Those ain't your frozen gizzards. That ain't Say your... none of this is mine. Maybe I should find someplace else to be. Ok? Então ela falou que na próxima vez, next time, nota só o jeito que ela fala. Next time, Next time, next time, né? Um exercício muito bom que você pode fazer é shadowing, tá? Eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre isso, que é você imitar a pessoa. Então você pode pegar um vídeo como esse, ouvir alguns segundos e imitar a pessoa. Tipo, ainda mais se você gosta do sotaque dela, você pode imitar ela. Tipo, eu quero falar igual a Rochelle. Beleza. Você pode imitar o sotaque dela, que aí você vai pegando o jeito da pessoa, tá? Então ela falou, na próxima vez, né? Next time, you need to remember this ain't your kitchen. Essa não é a sua cozinha. Então, de novo, ó, ain't, falando que não está, né? This ain't. Muitas vezes, na maioria das vezes, o ain't é para falar o não está, tá bom? Olha só, this ain't your stove, esse não é o seu fogão. Vamos ouvir essa segunda frase. this ain't your stove. This ain't your floor. This ain't your floor. Então, ó, o floor, por exemplo, você viu que ficou floor, não teve um R tão puxado igual outras pessoas, né? Então, sotaque. São formas diferentes de falar a mesma palavra, né? Então, esse não é seu piso. Né? E this ain't your frozen gizzards. Vamos ouvir o finalzinho. Those ain't your frozen gizzards. Ok, então gizzards é moela. Então, essa não é a sua moela congelada. Deve ser o que ele tá cozinhando ali também, né? Aí ele estoura. Ele fala aqui, ó. Say none of this is mine. You're saying none of this is mine. Olha só. Na verdade, não tem ain't aqui não, viu? Eu que coloquei errado. Vamos ver, ó. Say none of this is mine. Então ele falou, none of this is mine. Não tem o ain't aqui, tá? Então, ó, esquece esse aqui. Eu vou até rabiscar aqui, ó. Esse aqui não tem. Eu exagerei aqui, ó. Não, ele falou isso mesmo. Então, ele falou, you're saying none of this is mine. Então, none of this. Nada disso, né? None of this ficou none of this. None of this significa nada disso. Então, você tá dizendo que nada disso, none of this is mine, né? É meu. Aí ele completa ali. Ele falou, maybe... Vamos ver. Maybe I should find someplace else to be. Maybe I should find someplace else to be. Né? Talvez eu deveria achar um lugar além daqui, né? Pra estar. Né? Else é sempre no sentido de algo que não está aqui, sabe? Algo restante, algo que a gente não mencionou ainda, tá? Então, por exemplo, imagina que eu convido várias pessoas e aí eu pergunto, tem alguém else? Tem somebody else que você convidou, por exemplo? Else é sempre nesse sentido, sabe? De algo que não está presente. Então ele falou, maybe I should find someplace else to be. Vamos ouvir o finalzinho, como ele falou. Maybe I should find someplace else to be. Maybe I should find someplace else to be, né? Talvez eu deva encontrar um outro lugar que não seja aqui, né? Pra estar. Bom, pessoal, é isso aí. Esse exercício é muito produtivo, tá? Pra você ter uma ideia, texto com áudio é um exercício mais produtivo que você pode fazer. E com o feedback, que é o que eu tô fazendo aqui com você, melhor ainda. Porque você tá treinando os seus ouvidos, você tá ligando o texto com a fala. O texto é mais fácil, não é? Porque dá tempo de você traduzir, né? Tem palavra que parece com português, palavra que é mais familiar. E a fala, ela fica mais difícil. Então, a gente vai ligando com o texto, você vai formalizando aí na sua cabeça, né? Tipo, aquela palavra que eu já conheço tão bem na escrita, tá sendo falada desse jeito que eu nem esperava, e tá sendo emendada e tudo mais. Então, se inscreva aqui no canal se você gostou, tá? Deixa um like aqui e me fala nos comentários se você quer mais vídeos como esse, tá bom? Obrigado por assistir e até a próxima aula. Tchau, tchau.